O coronavírus tem se espalhado pelo mundo como uma nova epidemia que está afetando economias, como a economia chinesa, impedindo milhares de pessoas de ir trabalhar, gerando quarentenas, onde o Estado interfere e cria bloqueios no transporte das pessoas, em áreas contaminadas. E agora esse vírus finalmente chegou no Brasil, e agora tem pessoas contaminadas aqui no Brasil, podendo contaminar muitas outras. Já tem outras pessoas suspeitas também, é um vírus que você não detecta imediatamente, pode ter muitas pessoas contaminadas que ainda não foram detectadas. E o que eu tenho para falar sobre um vírus? Obviamente eu não sou médico, eu não sou biólogo, eu sou um filósofo, mas eu tenho alguma coisa a dizer sobre as implicações éticas da interferência que o Estado faz por causa desse vírus. Isso é benéfico ou maléfico? Então, primeiramente, na questão da contaminação, o que o Estado faz, ele cria linhas imaginárias, porque quando uma pessoa pega um mapa e desenha uma linha de um país inteiro, pega um exército e diz: este aqui é o país tal e nós controlamos o país tal, o que o Estado está fazendo nada mais é do que usar a força das suas armas, do seu exército, do monopólio da força, para determinar que isso daqui é uma fronteira, porque não há nenhum critério objetivo para determinar a fronteira. Obviamente, desenhar uma linha imaginária no mapa não é um critério objetivo. Se eu desenhar uma linha em torno do sistema solar e disser que eu sou o dono do sistema solar, obviamente isso não me torna dono do sistema solar. Obviamente o critério objetivo só pode ser a propriedade privada, o uso legítimo que alguém fez de um recurso, se tornou proprietário desse recurso sem que violasse propriedade de outros proprietários, ou trocou voluntariamente suas propriedades e se tornou proprietário. E obviamente a gente já sabe, já expliquei bastante aqui no canal, que não é assim que o Estado se torna proprietário de um território. Ele se torna pela força, ou melhor, ele não se torna proprietário, ele controla o território pela força, passa por cima do direito dos outros proprietários. Então, o que o Estado faz em relação ao coronavírus ou a uma epidemia? Ele, arbitrariamente, alguém lá sentado no trono da verdade suprema, vai desenhar linhas imaginárias no mapa e dizer que as pessoas não podem se locomover baseado nessas linhas, impedindo inclusive pessoas que não estão contaminadas de sair de um território perigoso para contaminação. Ou seja, totalmente arbitrário. Agora, você precisa do Estado para criar uma quarentena? Você precisa do monopólio da força sobre um território para criar uma quarentena? Obviamente não. Porque se eu sou proprietário de algum lugar, por exemplo, eu sou proprietário de um shopping e eu não quero que pessoas que frequentam o meu shopping sejam contaminadas pelo coronavírus ali dentro. Então, o que eu faço? Eu posso determinar, sendo proprietário, quais pessoas podem ou não podem entrar. Se eu quiser determinar que uma pessoa contaminada, diagnosticada, não pode entrar no meu shopping, eu posso determinar. Isso na lei de propriedade privada. Claro que o Estado passa por cima dessa lei e impede que os proprietários façam isso. Isso é o que eu estou falando que pode ser feito sem o Estado, sem a interferência do Estado. Se eu determinar, como dono de um território, que pessoas originadas da cidade onde essa doença apareceu entrem no meu território, eu posso fazer isso como proprietário. Agora, o Estado impede você de fazer isso. Se você, como proprietário, disser que uma pessoa contaminada não pode entrar, você não pode dizer porque o Estado determinou que não pode. O Estado obrigou todo mundo a entrar no seu território, por exemplo, no seu shopping center, no estabelecimento comercial, independentemente de você querer ou não, como proprietário. E por outro lado, ele pega lá a caneta e faz um rabiscão no mapa e pronto, isso aí é a quarentena. Foda-se vocês aí, o rabiscão que eu fiz aqui é a lei e acabou. Você não vai decidir como proprietário quem você acha que pode ou não pode entrar na sua propriedade. Não, eu já decidi aqui pra todo mundo que eu tenho o monopólio da força. Também, se você discordar, vou usar a força contra você, então não pode discordar. Mesma coisa para uma companhia de voo. Se você é proprietário de uma companhia de voo de transporte aéreo, você pode determinar quem pode entrar no seu voo ou não. Se você, como proprietário, determinar que uma pessoa contaminada não pode entrar no seu voo, você pode. Que uma pessoa
que esteve na cidade contaminada não pode entrar no seu voo, você pode determinar. E cada empresa vai determinar do jeito que ela quiser. E as pessoas também, gostando ou não gostando disso, podem discordar, podem denunciar, falar sobre isso na internet, expor o que está acontecendo. E assim, por competição, por seleção natural, as coisas vão se organizando. O proprietário que não deixar entrar certas pessoas, ou o que deixar, cada um vai arcar com as consequências do que fez. E a pessoa que quiser frequentar os lugares que determinaram certas regras também vão arcar com as consequências. Se uma pessoa resolver deixar todo mundo entrar e você também resolveu frequentar esse lugar e você se contaminou, pronto, cada um arcou com as consequências das decisões que tomou. Mas graças ao Estado, todos nós vamos arcar com as consequências do que o Estado decidiu. Se o Estado decidir uma coisa que vai ferrar todo mundo, pronto, você não pode discordar, é o monopólio da força. Ele vai usar a força contra você. Você não pode decidir se você vai num lugar onde é permitido ou num lugar onde não é permitido, ou as medidas que você vai tomar contra isso, ou se você vai fugir de uma cidade contaminada, ou se você vai entrar numa cidade contaminada. Você não pode decidir nada. O Estado já decidiu pra você, se contaminou, foda-se, não se contaminou, problema seu. Os hospitais também que quiserem tratar isso, também tem uma série de regulações, pagam impostos, e aí o Estado vem com os hospitais públicos, que não existe nada público, é estatal. Ou uma coisa é privada ou é estatal, não existe público. Ou por acaso algum recurso cai do céu e aparece infinito para todo mundo. Óbvio que não. O que se chama de público é estatal, controlado por um monopólio da força, ou não controlado por um monopólio da força, é o privado. Aí você diz, mas tem empresas, corporações privadas que usam o Estado, então são parte do Estado, né? Privado é o que não usa o Estado. Então você quer tratar os doentes, criar tratamentos, o Estado vai te atrapalhar também, porque ele cobra impostos e regulações, coloca barreiras na sua vontade de ajudar a curar e combater a doença e lucrar com isso, que é bom. Lucrar com isso significa que você pode ter mais recursos e continuar fazendo aquilo que você está fazendo que está beneficiando as pessoas. Como a saúde estatal não precisa lucrar, cada um faz qualquer coisa, de qualquer jeito, por isso que é um lixo, por isso que tudo que é estatal é um lixo, porque não importa o que as pessoas façam, elas vão ganhar do mesmo jeito e você vai pagar do mesmo jeito. Enquanto que algo que dá lucro, algo que é privado, precisa oferecer um serviço bom, precisa tratar bem o cliente para que você continue pagando, para que você continue acreditando que vale a pena pagar por esse serviço. Essa é a diferença entre privado e estatal. Então o que o Estado faz? Atrapalha o que é privado e obriga, ou seja, proíbe o serviço privado de ser bom e obriga você a pagar pelo ruim. Você pode, inclusive, ser fuzilado se você se contaminar na Coreia do Norte, por exemplo, onde tem uma ditadura. E há notícias agora que ainda não se confirmou se é verdade, mas provavelmente é, porque qualquer coisa lá é motivo de fuzilamento. Se uma pessoa da família do ditador cochilar durante o discurso dele é fuzilado, imagina uma pessoa qualquer que se contaminou com o coronavírus, provavelmente é fuzilado também. Então o Estado ou te mata aos poucos ou te mata literalmente, ou com seu monopólio da força. E esse é mais um daqueles casos onde, como por exemplo a discussão de fronteiras, de imigrantes, de refugiados, onde parece que há a dicotomia abrir ou fechar as fronteiras, fazer quarentena ou não fazer, enquanto que essa não é a questão. A questão é: o Estado deve controlar isso ou o Estado não deve controlar isso, certo? Cada proprietário vai fazer o que quiser com as suas fronteiras. Cada proprietário vai abrir, vai fechar, vai fazer o critério que ele quiser. Pode ser um critério até muito mais sofisticado, pode se criar critérios sofisticados para identificar o paciente, ou até para tratar mais as pessoas. Ou seja, a dicotomia não é entre abrir ou fechar, mas sim entre canetão no mapa, com o monopólio com um fuzil apontado na sua cara, ou pessoas realmente resolvendo os problemas e realmente tentando alcançar o melhor resultado. Vamos resolver alguma coisa com a força ou vamos resolver com a inteligência? Aí você diz, mas
Por que você acha que o Estado não vai resolver com inteligência e o mercado vai? Simplesmente pela noção do que é inteligência. Inteligência é um sistema, por exemplo, o cérebro, onde vários neurônios estão enviando sinais, bilhões de neurônios estão enviando sinais diferentes e testando se esses resultados dão certo. Se não derem certo, aqueles sinais são inibidos. Se der certo, aqueles sinais são estimulados. Isso é o aprendizado. A forma como o cérebro aprende é exatamente a mesma forma como o mercado aprende. Aqueles que conseguirem um bom resultado no mercado vão continuar tendo cliente, vão continuar tendo lucro e vão continuar produzindo esse mesmo resultado e estimulando os outros a produzir esse resultado. Aqueles que tiveram um resultado ruim vão falir, não vão ter lucro e aquilo vai ser inibido. Agora, no caso do Estado, você não tem como inibir ou estimular alguma coisa pelo resultado que ela está dando, porque simplesmente o Estado vai forçar isso em cima de você, vai forçar isso goela abaixo. Todo mundo morreu, todo mundo ficou doente? Não importa, vou forçar isso goela abaixo, porque o Estado é o monopólio da força, ele vai decidir de qualquer jeito. Eu não gostei do que o Estado fez, eu posso sair desse Estado e agora ser cliente de outro Estado? Não, porque a definição de Estado é o monopólio. A definição de Estado é aquilo que você não pode decidir, que você não vai mais aceitar e que você vai agora contratar um outro. Então, por isso é importante estudar filosofia. Porque em relação a medidas políticas, a medidas que você possa tomar para decidir qual vai ser a quarentena, qual é o território que eu vou abrir ou fechar, essas medidas não podem ser decididas pelo conhecimento do vírus, de biologia, medicina. Claro, você precisa desses conhecimentos para tratar os pacientes, mas não para decidir onde vai ser a quarentena, qual é a medida que eu posso tomar, porque essas medidas são éticas e econômicas. Então você precisa entender o quê? Filosofia. Você precisa entender como a sociedade funciona para tomar essas decisões. Elas não são decisões médicas ou decisões biológicas, mas sim decisões éticas e econômicas. É sobre monopólios, sobre o mercado, sobre a geração de valor, inclusive valor da saúde. Saúde é um valor também gerado pelo mercado, ou seja, a vida. Tem gente que quer separar a vida do mercado, como se dissesse que o mercado lida só com dinheiro. E o Estado não, o Estado protege a vida, como se a vida não fosse uma coisa física, escassa, um recurso como qualquer outro, como se a sua saúde, o seu corpo e o funcionamento dele não fosse um recurso como qualquer outro, como se caísse do céu, como se pela bondade divina uma autoridade sentada no seu trono pudesse conceder o dom da vida por aí de graça e sem consequências, sem um mecanismo sustentando isso. E nessa hora não adianta você estudar ciência, não adianta você estudar estatística, não adianta você ser biólogo, não adianta você cuidar bem de finanças. Nessas horas só a filosofia vai te dar a resposta certa. Assim como na resposta que eu fiz recentemente ao Samidana, onde ele fala que austríacos não vão te dizer quantos por cento vai subir tal recurso e quantos por cento vai cair, eles não conseguem prever isso. Mas a gente consegue dizer qual é o mecanismo pelo qual você gera todo esse valor dos recursos. Qual é o mecanismo pelo qual recursos podem subir mais. E o monopólio é exatamente o que não é esse mecanismo. O mecanismo é a competição. E exatamente por isso eu comecei o curso de filosofia aqui no canal. Se você quer entender as bases econômicas da sociedade, as bases éticas da sociedade, como deduzir isso, como ter um método objetivo no qual você pode deduzir e provar essas verdades, você pode aprender isso agora no curso de filosofia que tem aqui no canal para os membros do canal. Para se tornar um membro do canal, você só precisa clicar no botão Seja Membro e tem diferentes valores que você pode contribuir todo mês para ter acesso às aulas. É no mínimo uma aula do curso de filosofia por semana. As aulas ficam todas armazenadas. Você também pode fazer parte do grupo de discussão que tem no WhatsApp, onde você pode fazer perguntas, ou também acesso às aulas ao vivo, que serão no mínimo uma aula a cada 15 dias, onde eu respondo perguntas ao vivo aos alunos. Então esse é o conteúdo mais sério e mais filosófico do canal. Se você quiser ter acesso, seja membro, clique no botão,
Muito obrigado e até o próximo vídeo, até as próximas aulas.